Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos indo para a nossa quinta videoaula. Eu vou começar hoje o material novo, né? A apostila nova. Não sei se vocês já estão com a apostila em mãos. Caso vocês estejam, gostaria que vocês abrissem a apostila nesse momento, na página 5, para a gente começar o capítulo. Se ainda não estiverem com a apostila, vocês podem procurar as informações desse capítulo aqui, já utilizando o título da nossa aula, na internet. Tem muito link, muito site bom de biologia que pode dar um suporte de texto para vocês, tá bom? Vamos lá. A matéria que a gente começa hoje, aliás, eu tô começando na frente A, tá? É o capítulo 1 e o título é Núcleo Celular. Ou seja, nessa videoaula de hoje a gente vai estudar tudo sobre o núcleo. O que é o núcleo, qual é a composição, a função, os detalhes dentro dele. Até agora a gente não viu nada sobre isso. O único momento em que eu citei o núcleo foi lá no comecinho da nossa aula de biologia, quando eu falei para vocês que os seres vivos, eles podem ser separados em dois grupos de acordo com sua organização celular. Ou seja, aqueles que possuem núcleo são chamados de eucariontes e aqueles que não possuem núcleo são chamados de procariontes, tá certo? Bom, então a gente vai estudar agora, claro, os organismos eucariontes. Bom, o núcleo celular ele foi descoberto no final do século XIX. E aí, o experimento que descobriu e detectou a presença e aí, juntamente, a função do núcleo dentro da célula foi um experimento, na verdade, hoje em dia, né, a gente chama de experimento simples, mas o que eles fizeram na época foi complexo para eles. E o que eles fizeram? Eles pegaram uma célula, identificaram que havia uma porção diferente dentro da célula e separaram a célula em dois blocos. Uma parte ficou com núcleo, uma porção ficou nucleada e a outra ficou sem núcleo. Então a gente chama de porção anucleada. A porção anucleada não sobreviveu, inclusive quando eles inseriram um núcleo nessa porção anucleada, essa porção passou a desenvolver suas funções vitais normais. Então, a partir desse experimento, que foi repetido algumas vezes, comprovaram a presença e a função do núcleo, que é promover a manutenção das funções normais da célula. Bom, a partir daí, vários desdobramentos, porque aí ficou a curiosidade de o que tem dentro do núcleo, né? Do que ele é composto. Então, a gente vai começar a ver agora justamente isso, tá? Bom, na página 6, se vocês estiverem com a apostila, tem exatamente o que eu vou explicar agora no vídeo para vocês, que é a estrutura nuclear. Então, vamos lá. Primeiro, o núcleo é formado por uma película, por uma membrana, a gente chama de membrana nuclear, que delimita a sua porção dentro da célula. Ao longo da membrana existem vários poros que promovem a comunicação da região interna com o citoplasma da célula, e isso é preciso. A gente vai ver depois, inclusive, alguns detalhes sobre essa comunicação. Dentro do núcleo existe também um líquido chamado de cariolinfa ou nucleoplasma. Esse gel, parecido com o citoplasma, ele é formado por água, sais e proteínas, tá? Terceira estrutura, cromatina genética, que é o quê? O material genético da célula. Essa cromatina genética são proteínas associadas às moléculas de DNA, tá? Quando a célula entra em estágio de divisão, essa cromatina, ela se condensa. O que significa isso? Ela se torna mais curta e mais espessa, e aí ela passa a ser chamada de cromossomo e passa a ser visível ao microscópio. Então, o cromossomo, que eu vou falar bastante daqui a pouco, e cromatina, é a mesma coisa, é a mesma estrutura, porém em fases diferentes, tá? Por último, é o nucleolo. O nucleolo é um corpúsculo dentro do núcleo formado por RNA ribossômico. A gente ainda vai estudar o que é RNA numa outra matéria, num outro capítulo, tá? Por enquanto, a gente tem que saber que o RNA é uma estrutura presente dentro do núcleo que é sintetizada a partir do DNA. E aí esse RNA ribossômico,
ele, devido à posição dele, né, ele forma um corpúsculo e ele orienta e incentiva a produção de proteínas dentro da célula. Ou seja, caso uma célula, de um exemplo qualquer que a gente possa pensar, seja uma célula que tenha muita produção de proteínas, esse nucleolo ele é muito mais visível, ele é muito mais desenvolvido, tá? Bom, agora que a gente vê um pouquinho da estrutura, a gente vai ver um pouquinho da composição desse núcleo. Vou começar falando sobre os cromossomos. Então, a gente já viu que o cromossomo, ele é muito visível quando a célula entra em divisão. Bom, o cromossomo, ele tem um formato específico e ao longo da estrutura dele, ele tem numa região como se fosse um estrangulamento que é proporcionado por um acúmulo ali de fibras. Esse estrangulamento, que deixa uma região um pouco mais afunilada, é chamado de centrômero. De acordo com a posição desse centrômero, é possível classificar os cromossomos em alguns tipos, e aí são 4 tipos, tá? Existe o cromossomo chamado de metacêntrico, que é o cromossomo que tem o seu centrômero localizado na região mediana. Aí existe o submetacêntrico, que é o cromossomo onde o centrômero é localizado próximo das extremidades. Existe o acrocêntrico, que é aquele que é quase nas extremidades. E existe o telocêntrico, que é o cromossomo onde o centrômero é justamente na extremidade. Então, a posição muda o formato do centrômero. Bom, agora sobre a composição desse cromossomo. Os cromossomos são formados por uma sequência de genes. Esses genes, eles também são formados por moléculas de DNA. Então, vamos lá. Imagina que o cromossomo fosse uma coluna, tá? E aí, conforme eu me aproximo dessa coluna, eu posso, de repente, enxergar a sequência de blocos ou de tijolos. E conforme eu me afasto, eu enxergo a estrutura como um todo, sólida. Então, imagina que a coluna seria o cromossomo e cada tijolo seria um gene, certo? Então, um cromossomo tem milhares de genes e cada gene significa uma sequência de bases de DNA que tem a função de produzir e orientar a produção de uma proteína específica, tá? Então vamos imaginar assim, imagina uma régua, tá? De repente os 2 primeiros centímetros vão codificar uma proteína. Do segundo ao 5º centímetro vão codificar outra proteína. Então esses 2 primeiros centímetros formam um gene e aí do segundo ao 5º, os 3 próximos centímetros formariam outro gene, tá? Então cada gene tem a função de orientar a produção de uma ou mais proteínas específicas. Bom, o local onde o gene ocupa no cromossomo é chamado de locus gênico. Esse termo é importante porque dentro da engenharia genética, por exemplo, muitas vezes a comunicação científica nessa área é falada de acordo com o locus gênico que o gene ocupa. Existem números, existem símbolos para poder nomear, digamos assim, esse locus gênico. Bom, os cromossomos diferem entre si, então, de acordo com a sequência e a quantidade de genes, tamanho, formato, posição do centrômero, tá? E aí agora, falando mais das células em si, né? Saindo do detalhe aí do cromossomo. As células podem apresentar, pensando agora nas células humanas, um número que a gente chama de haploide ou célula haploide. Essa célula haploide, ela apresenta um cromossomo de cada tipo e ela é chamada de célula M. As células diploides, elas apresentam 2 cromossomos de cada tipo e são chamadas de células 2N. Na espécie humana, os núcleos apresentam 46 cromossomos. Isso é muito importante porque cada espécie tem o seu número característico de cromossomos. A espécie humana, o número característico é 46.
tá? Então, células haploides possuem 23 cromossomos. Células diploides possuem 46 cromossomos. Só que desses 46, 44 são chamados de autossomos, que são cromossomos que vão orientar a produção de proteínas do corpo inteiro, com exceção das características sexuais. E 2 cromossomos dos 46 são chamados de cromossomos sexuais, o nome já diz. São cromossomos que orientam tudo a respeito das características sexuais desse indivíduo, inclusive determinam o sexo desse indivíduo, tá? Nos homens, os cromossomos possuem, as células possuem 44 cromossomos autossomos e os 2 cromossomos sexuais, um é chamado de X e o outro é chamado de Y. Nas mulheres, mesma coisa, 44 cromossomos autossomos, porém ela possui 2 cromossomos sexuais chamados de X. Então a mulher é XX e o homem é XY. E, inclusive existe um detalhe aí. Nas mulheres, somente um cromossomo X é ativo e o outro é inativo. Esse cromossomo X, que é inativo, ele se adere à membrana nuclear e ele acaba formando um corpúsculo. Isso é chamado de corpúsculo de Barr ou de cromatina sexual. Ele ajuda a identificar possíveis alterações cromossômicas. Depois a gente vai ver isso num detalhe aí no outro capítulo, tá bom? Bom, em relação agora a esse número de cromossomos. Os cromossomos que fazem pares são chamados de cromossomos homólogos. E por que eles fazem pares? Porque eles são semelhantes, eles têm a mesma sequência de genes. Então a gente diz que ocorre um pareamento de cromossomos dentro da célula. Inclusive esse pareamento, ele acontece quando ocorre a fecundação, tá? As únicas células do corpo humano que são haploides são os gametas, então óvulos e espermatozoides. O restante das células são células diploides. E por que os gametas têm que ser haploides? Justamente devido à fecundação, que a gente já viu essa matéria nessas videoaulas, tá? Quando ocorre a fecundação, os cromossomos do espermatozoide são colocados dentro do óvulo e vai ocorrer esse pareamento. Cada cromossomo encontra, digamos assim, o seu homólogo, o seu cromossomo que é semelhante. Como esses cromossomos são homólogos, então também ocorre o encontro dos genes que são semelhantes. E aí esses genes são chamados de genes alelos. Inclusive eles ocupam o mesmo locus gênico nesses cromossomos homólogos, tá? A função desses genes alelos é a mesma, porém a qualidade do que eles orientam pode ser diferente. Exemplo, vamos imaginar um gene que orienta a produção de pigmento na íris. Você pode ter nesse cromossomo homólogo, naquele locus gênico, um gene que codifica a produção de pigmento para cor castanha, e você pode ter o gene alelo ao dele, um gene que orienta a pigmentação para olho claro, tá bem? Essa que é a diferença da qualidade do que eles orientam. E aí, antes de finalizar, entram 2 termos muito importantes que a gente ouve falar, ler, e inclusive a gente vai ver isso em biologia até o 3º ano, que é genoma e cariótipo, tá? O genoma significa o conjunto total de moléculas de DNA presente em todos os tipos de cromossomos de uma espécie. Então vamos imaginar, genoma humano, nós temos os 46 cromossomos. Imagina que você vai reunir todos os genes e dentro desses genes, né, a sequência de base de DNA possível num único manual. Então o genoma é como se ele fosse assim, um roteiro, um manual que apresenta todas as bases possíveis de DNA que podem ser encontradas naquela espécie e que podem, obviamente, serem transmitidas para as próximas gerações, tá bem? Cariótipo significa conjunto de cromossomos e, inclusive, um retrato dos seus tamanhos e formas e posicionamento dentro de uma célula.
Então a gente pode dizer o cariótipo humano desse indivíduo tem 44 autossomos, tem cromossomo sexual XY, os cromossomos possuem esse formato, essa sequência, então esse seria o cariótipo. Bom, espero que vocês tenham compreendido essas informações sobre o núcleo. O exercício que eu estou indicando como tarefa para casa é extremamente importante, porque a gente vai usar as informações dessa aula para outras aulas. Por exemplo, quando a gente entrar em genética, a gente vai ver muito do que eu falei nessa videoaula de hoje, tá certo? Espero que todos vocês estejam bem. Um beijo, tô com saudades.